que é conhecido de muita gente, que canta no Japão, que virou um ídolo, que é meu amigo que vai estar, tem show hoje 5h30 no palco principal. Vem aqui, Ricardo Cruz. Vem legal. Aí galera, tudo bem? Super doente, a Lady Murphy bateu forte esse ano, tô muito mal, mas tô muito feliz porque o Isamu Minami está aqui, ó, do nosso lado aqui, pronto pra entrar no palco aí. Quem tá animado pra conhecer ele em pessoa é? E ele tá com quantos anos? Tá com 46? 46? Ó, e tá igualzinho. Esse pessoal dorme no formal, né? Acho que o Japão ele desenvolve tipo um especial de formal que não sai da ilha. E eles mantêm as pessoas lá, porque ele tá conservadíssimo, ele tá com a cara que a gente tá acostumado a ver na televisão. Não dá pra ir pro hospital. Não foi pro hospital já. Mas não tem jeito, tem que esperar. Bom, podemos começar? Eu queria antes agradecer então o parceiro nosso que ajudou a gente a trazer o Tetsukurada, o pessoal da Jungle. O pessoal da Jungle é uma loja. Muito obrigado, palmas pessoal da Jungle, se não fosse eles isso não ia ser possível. Muito obrigado. Tem vários panfletinhos rolando, tem lá na frente shop o panfleto da Jungle. Eles mandam vários bonecos pro mundo inteiro, cara. É uma loja do Japão que lancei em 95 e depois foi para os Estados Unidos. Então tem um panfletinho lá na frente shop com agradecimento deles. Foi? Ah, é verdade que tem. Cadê Doug? Cadê pessoal do som? Ok aí? Sim, tem uma entrada triunfal, né? Não pode, ok? Não pode entrar de qualquer jeito, então. Antes, mas peraí, antes da gente começar, tem outro recado da Jungle também. Manda. Pediram pra avisar que tá à venda também. Verdade. 2 tipos de posters do Tetsukurata e 2 sets diferentes com 3 fotos cada um. À venda no stand da frente shop do lado do palco principal. É então, isso aí. É ir lá, tem vários produtos também, tem autógrafo com ele daqui a pouco. E aí, todo mundo pronto? Tá todo mundo pronto? Com o apoio da loja Jungle, com vocês, vem aí ele, Kamen Rider Black RX, sobe a música Tetsukurata! Vai ser a tradutora, tem que ter. Você também, vamos pra Aline. Aline, tchau. Tá ligado? Tá, ok. Tá, ok? Vamos então, sentar também, senhor Coronel? Vamos lá. Lembrando que essa é uma palestra em 2 partes. Então vai funcionar da seguinte forma. Hoje ele vai contar um pouco de como começou esse trabalho dele, né? Desses anos todos pra cá. E amanhã tem a segunda parte, que a gente vai precisar da ajuda de vocês. Vocês vão fazer as perguntas para ele. Quem vai vir amanhã? Então, amanhã vocês vão estar aqui com a gente para a gente fazer essa segunda parte da entrevista. Ok? Fechado? Todo mundo pronto? Ricardo Cruz. Bom, Kamen Rider Black RX, eles estão naquela categoria de séries de Tokusatsu que marcaram bastante a história do próprio Tokusatsu aqui no Brasil, né? Se você para qualquer pessoa na rua, ela vai saber o que é Jaspion, Changeman e Kamen Rider. Muita gente conhece, então é uma série que fez tanto sucesso a ponto de fazer parte da cultura pop do país, do Brasil, assim.
Eu queria saber se o Tetsu Kurata estava ciente disso, que o Kamen Rider, as duas séries que ele participou, principalmente a Black, é tão conhecida, tem tantos fãs aqui no Brasil. いや日本でですね、このブラジルの人たちにすごいこう愛されているというのはすごい聞いてたんですけど、本当にこんなに皆さんにこんなに熱く迎えられてもう泣きそうです。Estou quase chorando porque no Japão eu já tinha ouvido que tinha tinha muitos fãs, porém eu nunca tinha visto e nem imaginava. Então eu estou muito emocionado agora. Bom, e como que foi que você foi escolhido para fazer o personagem principal dessa série? Porque o Kamen Rider Black, ele veio depois de um hiato em que não havia mais séries de televisão de Kamen Rider no ar no Japão. É uma série de 87. A última produção de Kamen Rider até então foi a série Kamen Rider Z-Cross, que foi uma série lançada diretamente para vídeo, foi um especial. Então já fazia, desde Sky Rider, fazia quase uma década que não tinha série para TV de Kamen Rider. O Black foi o retorno do Kamen Rider para televisão e foi com ele. Como ele foi escolhido, como foi esse projeto de retorno dos Kamen Riders e como ele fez parte disso? 日本でですね、またその6年ぶりに仮面ライダーブラックという作品が復活すると。で、僕がオーディションを受けました。で、それで原作者の石ノ森章太郎先生が日本を救うヒーローは誰だと。それで石ノ森先生自身が僕がヒーローを決めると言って石ノ森先生がオーディションをしたんですけど、それに僕が、選ばれて、また今なお現在、その仮面ライダーというのが日本で続いているという橋渡しじゃないですけど、大役を、僕が2年、やり遂げたというかですね、今なお現在この仮面ライダーというヒーローが世界全国で愛されてとても幸せだと思います。Após esse hiato, na verdade foi realizado audition, uma audição para escolher o personagem principal. E o tema era, vamos escolher o personagem, o herói de agora. Então eu fiquei muito orgulhoso porque eu fui escolhido nessa audição e eu fico muito feliz porque após o meu Kamen Rider, até hoje eu sou lembrado, eu consegui participar 2 anos da série e ainda hoje eu consigo participar, então eu fico muito feliz nisso e eu me sinto muito orgulhoso em eles terem me escolhido. E o Kamen Rider tem uma influência tão grande no Japão e no mundo até hoje. Palmas pro Kurata! Vamos só. E só um adendo, ele disse que ele foi escolhido pessoalmente pelo Ishinomori Shotaro. Vocês conhecem esse cara? Esse cara é um gênio, ele é um gênio, é uma figura importantíssima para a história do mangá, para a história do Tokusatsu. Foi ele que criou o primeiro Kamen Rider nos anos 70. Ele é o autor de Goranger, o primeiro Sentai, né? Esses esquadrões coloridos que a gente tanto gosta, foi da cabeça desse cara. É um discípulo do Osamu Tezuka, é um dos grandes gênios do mangá do Japão. E esse cara que foi pessoalmente no meio de mais de 1000 pessoas e falou: Tetsu Kurata, eu escolho você. Então o cara é foda, Palmas pra ele de novo. Tem uns vídeos de como foi essa audição com os 4 principais atores da série, né? Tanto ele, quem fez o Nobu Iko, que foi o Shadow Moon, e as 2 meninas que agora eu esqueci o nome.
Isso. Sati, quem? Kyoko Sati. Obrigado. Só pedir um favor, pessoal do Toral, vê se consegue aumentar um pouquinho o microfone da Aline. Isso. É que ele não tá no retorno pra gente, mas eu sei que você acha que vocês estão ouvindo. Ai, dando tchau, olha. Tem um Kamen Rider ali, ó. Cadê? Tem... Ah, então o Shadow Moon também. Shadow Moon. Shadow Moon Seihikuina. Shadow Seihikuina, né? Bom, quer fazer... Por enquanto, eu queria falar mais depois. Mas... Tá. Então a série estreou em 87 no Japão. E ela tem uma diferença de pegada dos outros super-heróis, porque ela é uma série mais dark. Ela não é uma série tão alegre, com os inimigos tão caricatos, os inimigos são sacerdotes, tem toda aquela questão do irmão dele ter sido separado. Quem aqui nunca viu Kamen Rider Black? Quem nunca viu? Que orgulho! Palmas pra vocês! Quem nunca viu? Muito bom! Muito bom! Então é uma série muito mais, o clima dela é muito mais sombrio do que o gênero estava acostumado até então. Eu queria saber por quê, como é que foi, por que esse projeto acabou tendo essas cores, essa atmosfera diferente. 仮面ライダーというシリーズを2年続けてやるという、前例がですね、もちろん今現在も、ないんですけど、それに私がブラックを割って RX をもう1年、ぜひ、倉田君にやってほしいと言われて、でその時にですね、ちょっとブラックが、ダークなね、少し暗いイメージだったので、そしたら次は RX は太陽の子なんでね、明るい南光太郎をですね、ぜひ、やってみたいですということを僕の方から、石森章太郎先生に言ったら、よし、じゃあそれでいきましょうと、はい、でそれで、RX は太陽の子っていう形になりました。はい、もともとどうしてブラックの雰囲気はダークなんですか？篠森先生のアイディアなんですかね？それはやはりシャドームーンじゃないですか。それはやっぱり兄弟同様に育った信彦ですね、シャドウムーン、このシャドウムーンとですね、ブラックが対決しなければいけないという宿命を、背負った青年という設定なので、それはどうしてもちょっと内容がね、暗くなってしまうのかなと、はい、思いました。Na verdade, o Kamen Rider Black, porque como pouco mais escuro, sombrio. Mais alto. Porque ficou mais escuro, sombrio. Falou que teve um pouco também da relação dos dois, né? Dos dois irmãos, que tinha que se lutar, tinha que enfrentar. E até hoje eu acredito que eu fui o único Kamen Rider que fez 2 séries seguidas. Porque eu fiz o Black e depois o RX. E quando acabou o Black, o professor Shotaro, né, chegou e falou: eu quero fazer um que seja o sol, seja o brilho. Então eu gostaria de fazer o RX que ele tenha mais esperança. Aí eu falei: não, tudo bem, então eu quero fazer novamente, eu quero participar desse daí. Então foi assim que foi criado essas 2 séries. E foi a minha participação dessas 2 séries. Eu acredito que até hoje não tenha mais nenhum Kamen Rider que conseguiu fazer duas séries seguidas. É interessante que o Kamen Rider, o RX é o Taiyo no Ko, né? É o filho do sol. E ele estava falando, foi pedido dele para a produção de representar, de personificar esse filho do sol, filho da claridade, da luz, e a série ganha tons mais alegres do que o Black, né? Então foi meio que um pedido do próprio Kurata, assim, já que a gente vai fazer mais uma série na sequência, que ela seja um pouco menos filme de terror, que é bem legal no Kamen Rider, mas mude um pouco e seja o filho do sol. Tetsu Kurata, 2 anos Kamen Rider, palmas pra ele novamente.
o Tetsu Kurata, ele era estudante, né? Ele estava na faculdade, se não me engano, e quis fazer a audição. Então eu queria saber como é que foi isso para ele, parar os estudos, fazer essa audição, e como foi ser escolhido para ele, que ele não, essa coisa de, não era um ator, ele foi aprendendo. Então como foi essa situação? 僕もですね、子供の時代に仮面ライダーというヒーローを育った、世代なので、たまたま友達と映画館に行ったらヒーロー大募集というポスターがで、それでですね、僕も絶対に仮面ライダーになりたい、絶対になるんだというね気持ちで、オーディションを受けました。Eu cresci assistindo Kamen Rider, quando Kamen Rider fez a minha infância também. E quando eu fui no cinema com um amigo meu, teve um anúncio falando, procura-se o herói. E quando eu vi aquele anúncio, eu falei, eu quero participar, eu vou participar desse processo. E foi assim que eu fui realizar a audição. Fora o Kamen Rider Black, qual que é o Kamen Rider que você mais gosta? Fora o Black e o RX, né? RX です。RX もダメなんですけど、ロブライダーです。どっちが何が一番好きですか？はい、仮面ライダー V3 です。Kamen Rider V3, Kamen Rider V3, um clássico. E aí, mas eu queria já passar um pouco da atualidade. Tem alguma coisa mais antiga? Eu gostaria de saber da música. É verdade. Ele também canta o tema de abertura, Só que ele não tem. Não. 考えさせてください。 Deixa eu pensar um pouco. Sabe a dona candidata? O cara perguntou, como era aquela frase mesmo? Aquele refrãozinho. E aí, só ele contar só como foi. 歌う前にどうやって決まったんですか？主題歌も歌うことは。もう主題歌は、オーディション決まったその日に、オーディション、主題歌も歌いますよって、すぐ言われました。A pergunta foi, então como foi definido que você vai cantar também a abertura, né, a música principal? Aí a resposta é, quando eu fui aceito, eu fui escolhido na audição, também foi realizado esse processo de eu vou cantar a música. Então foi junto, no mesmo dia. 最高な主題歌です。A música era muito boa. Bom, passo a bola. É só o que aconteceu depois, o que aconteceu depois, né? Se ele seguiu a carreira de ator, como foi esses anos depois até chegar a volta dele numa série que foi com o Kamen Rider Decade. Então, como foi essa vida dele nesses anos? NHK の朝のドラマとかですね、あと時代劇ですね、ジャパニーズサムライですね、時代劇とか、あとはこれはですね、日本でナンバーワン視聴率だったんですけど、渡る世間は鬼ばかりという、ドラマに、レギュラーでやってましたね。はい。Após o Kamen Rider, eu participei de algumas séries da NHK, que é uma das emissoras grandes do Japão, e realizei também algumas aparições em novelas que tenha mais o tema o Japão antigo, né? E além disso eu participei em uma novela que se chama Wataru
Seken no Onibakari, que com uma tradução literária seria o tempo que eu vou caminhando só tem Oni, que seria os demônios, que é uma série muito conhecida e tem várias temporadas também no Japão, que é bem conhecida. Então ele foi participando desses tipos de séries. Eu queria fazer uma pergunta da época que ele fez o Black e o RX, porque ele não é exatamente um dublê, ele não tem treinamento de dublê, ele foi escolhido numa audição para fazer um programa de ação que eles vão pra pedreira o tempo todo explodir, pular e né, se arriscar. Queria saber como é que foi, se tem alguma história engraçada de bastidores que ele possa compartilhar com a gente, com as cenas de ação que ele viveu, ou se ele recebeu algum treinamento, alguma coisa que deu errada, que foi engraçado. Como é que era esse dia a dia? O que acontecia de engraçado? はい、もちろん撮影入る前にですね、ジャパンアクションクラブで、アクションの練習、あと変身ポーズの練習で、それでもちろん少し練習してから、撮影現場に入って、テスト本番っていう形で僕がずっとアクションをやりました。であと、これはブラックのスーツに入っても僕は少しだけ、アクションしました当時ね。そうなんですか。はい。それはどこの場面だかはちょっと言えないんですけど。言えないんですか。ブラック入ったり RX に入ったりしました。Então, o processo foi, após eu ser escolhido, eu fui na aula de ações, na academia de ações para... O Japan Action Club, né, que é super famoso. Para treinar algumas coisas, como a pose do Henshin, como se eu vou agir nas situações. E após isso, eu ia no local de gravação, eu treinava no local, realizava o teste de câmera e depois fazia ação. Inclusive, tem algumas cenas que eu tô com a roupa do... que ele mesmo entrou na roupa do que herói. ele mesmo fez com os suítes e tem ele mesmo realizando a ação. Ele falou, eu não posso falar qual é a cena exatamente que eu estou fazendo, mas tem algumas cenas que eu mesmo estava lá dentro da roupa e fazendo a ação. Palmas pro Tetsuo também é dublê. Queria que ele elegesse aqui pra gente 3 momentos, 3 ou 4 momentos, 3 ou 4 episódios marcantes entre Kamen Rider Black e Kamen Rider RX, pra ver se a galera lembra da série, ver quem mais marcou e por que mais marcou. Passa pro staff isso, por favor. Vamos lá. 一緒に残ったエピソードとか一番好きな、もちろんそれはブラックの第1話オープニングです。これは僕が生まれて初めてその俳優という世界に足を踏み入れたその作品の第1話、それとですね、あと映画の方で、石ノ森章太郎先生と共演したこと、あと最後にはですね、RX、 これのエンディングです。一番最後の、お別れのシーン、これは本当に撮影中涙を流しそうになるのをですね、スタッフの方に、南光太郎は絶対に泣いちゃいけない、君はヒーローなんだから最後まで明るい笑顔でみんなとさよならするんだよって、監督さんに言われたのをとても覚えてます。Então, a primeira cena que vem mesmo é a abertura do primeiro episódio do Kamen Rider Black Kamen Rider, que foi o primeiro momento que eu estava atuando como um Kamen Rider, que era um sonho da minha infância. A segunda situação é quando eu consegui participar junto com o Shotaro no filme. Teve o filme, a gravação.
Então esse daí foi muito Eles atuam marcante. juntos, o Ishinomori Shotaro, que é o criador da franquia toda, então, portanto, ídolo dele, ele faz uma pequena ponta. E a terceira momento foi o encerramento do RX, que quando eu tava gravando, e quando terminou essa cena, eu tava quase chorando de tanta emoção. E o Steph chegou e falou: você é um herói, você não pode chorar, o herói não pode chorar de jeito nenhum. E essa frase até hoje me marcou, essa cena. Então essas seriam as 3 cenas que eu tenho como as melhores cenas que marcaram pra mim. Obrigado, palmas! E aí, ele volta depois de muitos anos numa participação no Kamen Rider Decade. E aí, então, saber como foi o convite e como foi para ele interpretar o Minami, né? Isso é o Minami pra gente, o Minami Kotaro do Japão. Como foi isso? E ainda tem uma cena que eles fazem Henshin ao mesmo tempo. Então também ele teve que usar as 2 roupas. E aí, através dos efeitos, mas como foi esse processo?そのリケードに出た、僕のきっかけはですね、そのリケードの前に、石森章太郎先生の、奥様とですね、ちょっと食事をしながら、石森先生の、石森章太郎記念館というところでイベントをしたんですけど、そこでファンの皆さんの前でですね、僕が20年ぶりに南光太郎をやったらみんな嬉しいって言ったら、みんながすごいこう歓迎してくれて、でその記事がちょっと新聞に出てしまったんですね。でそれをですね、東映の制作サイドのスタッフが見て、なんだ倉田哲夫20年ぶりに南光太郎をやりたがってるよみたいな形でオファーを受けたんですけど、その時にですね、ブラックと RX と、2人の南光太郎が、ダブル変身ですね、とても普通じゃありえない、ブラックの南光太郎と RX の南光太郎が2人、テレビに出てダブル変身をしたんですけど、それもまた、日本中のですね特撮ファンに、熱いメッセージをですねすごい届けたと思うし、その時は、また撮影も結構ちょっと大変だったんですけど、そのダブル変身という形が実現できたのはまた僕ならではでね、とても楽しかったしいい思い出になりました。Então, antes de eu ter a oferta, né, até eles chamarem, na verdade, após o falecimento do Shotaro, teve uma vez que ocorreu um evento porque tem um museu lá no Japão do Shotaro, e eu tava com a esposa do professor e estávamos no evento. Lá no evento, com o público e todos, eu perguntei: após 20 anos, vocês ficariam felizes se eu retornasse como Black Kamen Rider? Aí todo mundo falou: sim, lógico. E essa notícia acabou entrando na mídia, caindo na mídia, e todo mundo começou a conversar, a falar, e todo mundo começou a publicar essa notícia. Então, antes mesmo da Toei chegar e falar, pensar em alguma coisa, caiu na mídia. A Toei viu a mídia e chegou pra mim e falou: então, estamos pensando em realizar assim, você toparia? Aí foi assim que veio o convite. E quando apareceu essa notícia e eu dei o ok, também teve uma repercussão muito grande. E falando sobre o Black e o RX, tendo a cena do Henshin junto, na verdade nunca existiria essa cena, e é uma coisa que é surreal. Então, quando eu estava fazendo a gravação,
eu também me emocionei, e quando passou na televisão, isso deu uma repercussão muito grande, falando esses dois personagens fazendo no mesmo tempo, estando no mesmo local. Então isso foi muito legal, e eu acredito que com isso eu recebi um retorno dos fãs muito grande, porque todos eu conseguia ver, acompanhar alguns noticiários e ver esse retorno, e eu fiquei muito feliz com isso. Bom, lembrando que hoje a gente está fazendo essa coisa um pouco mais formal, e amanhã a gente vai fazer o possível para abrir pergunta para bastante gente. Se eu falar para todos, vocês vão me bater. Então a gente vai amanhã abrir para perguntas dos públicos, dos fãs. Ele quer saber quais são as dúvidas de vocês, todas as perguntas, tá? Tem mais uma aí, é isso? E aí a gente vai... Bom, a gente tem uma surpresa aqui, isso, chamando o palco. Eu queria, antes da gente chamar essa surpresa e encerrar, eu queria agradecer muito a presença do Tetsu Kurata aqui no Anime Friends. No primeiro dia, dizer que é uma honra muito grande, sim, em nome de todos os fãs, assim, representando os fãs, sabe? É uma honra muito grande, e é uma situação quase inimaginável pra gente quando começou a ver isso na TV Manchete, ou mesmo quando a gente começou a ser fã disso, assim. Eu sou um fã velho dessas coisas, eu tô dos anos 90, né? Tem muito tempo, assim, que eu gosto. Nunca a gente imaginou que ia chegar um dia que a gente já tá no mesmo ambiente que esse cara que a gente cresceu assistindo as aventuras e tal, e ele feliz de estar no Brasil aqui, contente de estar junto com os fãs. Então eu queria agradecer de coração por ele ter topado o convite de vir pro Brasil encontrar a gente aqui. Arigatou gozaimasu! Queria agradecer também o pessoal da Jungle, muito obrigado, que ajudou a gente a trazer ele pra cá. Então, o pessoal da Jungle, valeu. E a gente tem uma surpresa que, assim, aproveitar, né? Já que vocês vibraram que tinham dois caras aqui fantasiados, por que a gente não traz eles aqui do lado do Tetsu Kurata? Então que entre Kamen Rider Black! Kamen Riders! E o Mini Black! O Mini Black! Mini Kamen Rider! Vai lá perto dele. Vai ali, ó. Ele não deve estar enxergando. Ele tá com vergonha. Vem cá, né? Aê! Vem cá, pequeno. Vem aqui, ó. Vem com o tio. Aqui, com o tio. Aqui. Daqui, vem cá, desse lado. Vem aqui. Tadinho, não tá enxergando nada o Kamen Riderzinho. E tem o Kamen Rider. E o Kamen Rider de verdade. Aí, ó. Segura a mão dele, segura a mão dele. Segura a mão dele. A mão dele, dá a mão. Aí, a mão, aí. Aê! Vem cá, mas aí tem um vilão. Vem aqui, Shadow Moon. Shadow Moon não conseguiu até ir ao banheiro, gente, ele tá entrando. Tá duro. Ó. Palmas pro Shadow Moon! Vem aqui agora. E a série que veio depois também tem um representante, Kamen Rider Black RX. Aê, olha lá. Todo mundo junto! Todo mundo junto! Pessoal, esse foi o bate-papo. Cadê a Aline? Aline, vem cá. Junta tudo! Eles querem ir junto agora. Já. O Katsuga mina de shashin toritai. Vem cá todo mundo. Vem todo mundo aqui. Vem todo mundo perto. Eita! Aí!
foto. Xaxim. Aumenta o som. Pessoal, essa foi o bate-papo com o Tetsu Kurata. Palmas para ele. Lembrando que amanhã tem mais de novo, né? Que horas que é? Pera aí que eu tenho. Amanhã é mais ou menos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E amanhã vocês podem fazer perguntas, tá? Quem tá escrito aí? Rider Kick. Você quer que ele pule e dê um Rider Kick em você? É isso? Amanhã. Bom, por último eu queria... Bom, já agradecemos. Eu queria contar uma curiosidade que talvez ele não saiba, assim, uma coisa que eu estava querendo falar desde antes, não sei se é o melhor momento, mas vou falar, que na dublagem brasileira o Black Sun é o Shadow Moon e o Black Sun. A dublagem confundiu isso e traduziu Senhor Black, né? Na verdade não é Senhor Black, é Sol Negro, né? E eu queria falar pra ele que é engraçado isso, então tem um cara chamado Senhor Black, na verdade é Sol Negro, né? Porque tem o Shadow Moon. E eu queria saber se daqui pra frente no Japão a gente vai ter oportunidade de ver o Isamu Minami ou Kotaro Minami novamente na televisão ou em algum filme. Acredito que sim. Pessoal, muito obrigado a Aline, que foi a nossa tradutora. Palmas pra Aline de novo. Palmas para Aline, palmas para Tetsu Kurata. Palmas para Aline, galera. Valeu! Tetsu. Amanhã tem mais, muito obrigado. ありがとうございます。もう本当に本日はありがとうございました。また明日も、ここに来ますので、また皆さんと会えるのを楽しみにしています。ありが Muito とうございま obrigada し por た。 hoje. Amanhã eu estarei aqui novamente, então espero vê-los novamente amanhã. Quem vem amanhã? É isso aí, muito obrigado. Dono. バイバイ、ありがとう。 Lembrando que vai rolar agora o Meet, o autógrafo lá do lado da Free Shop. E lembrando também que às 5 horas Tem show. tem meu show com a estreia do clipe On The Rocks que a gente filmou na TV.